A paz do Senhor Jesus, minhas amadas irmãs em Cristo Jesus, meus irmãos, em nome de Jesus, e um bom dia de salvação para todos. Estamos aqui mais uma vez para gravar um vídeo, né, irmãos? Para a glória de Deus, e dou graças a Deus por mais um dia que Ele nos concede, pela alegria que Ele nos proporciona, pela nossa salvação e pelo livramento, né, que Deus tem nos dado todos os dias, graças a Deus. Ele tem nos abençoado, né, glórias a Deus. Irmãos, vamos aqui meditar na palavra de Deus, né, que se encontra em 1 Coríntios, o capítulo é 2 e o versículo é 9. Que a palavra de Deus vai nos dizer assim: mas como está escrito, as coisas que os olhos não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Aqui a palavra de Deus vai nos dizer que o que Deus preparou para aqueles que amam a Ele é algo que o ser humano é impossível de imaginar, de avaliar a grandiosidade, a bênção de Deus que está preparada para aqueles filhos dele, aquele que o ama, aqueles que servem a Ele. Então, aqui, o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo de Deus, ele vai nos falar algo aqui tremendo a respeito desse amor de Deus para conosco e pelas bênçãos de Deus para com a vida de todos aqueles que verdadeiramente servem a Ele, que andam nos seus santos e retos caminhos, que é algo que a humanidade não pode compreender, é algo que o homem não consegue imaginar, é algo que os nossos olhos nunca viu. E nós não imaginaremos o quão grande e maravilhoso é o que Deus tem reservado para os filhos dele. Aqui Deus vai nos falar a seguinte forma: Deus transforma o homem, isto é feito somente pela ação do Espírito Santo. O convencimento íntimo que ele promove é tão perfeito, irresistível, que é capaz de fazer um blasfêmio silenciar, um orgulhoso se humilhar, um imoral libertinagem, um imoral abandonar a libertinagem. A sabedoria entre os perfeitos, como se ser perfeito sendo pecador, como ser perfeito e somos naturalmente imperfeito. Como é possível a todos nós erramos? Isso só é possível porque o conceito divino da perfeição é diferente do humano, enquanto para este mundo o perfeito é aquele que jamais erra. Para Deus, perfeito é aquele que anda na sua presença dessa forma, porque tem a sua luz e tem a sabedoria para compreender e que lhe agrada para discernir o que não provém de Deus. Então, ser perfeito é aquele que busca a Deus, que se assujeita a Deus, que tem o Espírito Santo de Deus e que é capaz de discernir o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus e fugir da presença do mal. Esse Deus tem como perfeito diante dele, mesmo o mundo não compreendendo os filhos de Deus. Mesmo o mundo não compreendendo. E nós não precisamos que o mundo nos compreenda. O que nós verdadeiramente precisamos é que nós agradamos a Deus e que Deus se agrade de nós, porque Ele se agradando de nós, o que o mundo pensa a nosso respeito, isso não nos importa. Não vamos importar, porque mesmo as pessoas que não se agradam de nós, amanhã ou depois Ele vai se agradar. Porque através das nossas orações, das nossas consagrações, das nossas intercessões, o Espírito Santo de Deus trabalha. E aquele que hoje pode olhar para mim ou para você e te chamar ou me chamar de quadrada, amanhã vai estar quadrado igual nós. Porque o Espírito Santo de Deus trabalha, né? E Deus responde à oração dos seus filhos, né? E a gente leva a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus liberta as pessoas.
Então, o que é redondinho hoje, amanhã pode ser um quadrado igual nós, e nós glorificamos a Deus por isso, né, irmãos? Graças a Deus, né? Graças a Deus por isso, porque outrora eu fui redonda. Eu era uma pessoa que eu detestava crente, fora de brincadeira. Mas um dia, né, o Espírito Santo de Deus entrou na minha vida, rebentou todas as correntes infernais, os ferrolhos de ferro, abriu os portões de aço e me tirou de dentro da prisão e me trouxe para a sua maravilhosa luz. Isso custou para uma família 4 anos de oração e jejum. Sou fruto de missão, sou fruto de oração. Por isso, eu peço sempre aos irmãos, vamos orar e interceder sempre, porque todos nós somos fruto de missão. Nós custamos muito caro para muitas pessoas, todos nós. Ninguém veio para os pés do Senhor Jesus aleatoriamente. Simplesmente eu vim, não. Todos que vieram para o Senhor Jesus, custou para alguns oração e jejum e noites de sono. Custou sim, todos nós somos fruto de missões. E a prova disso está no Senhor Jesus, que o ministério dele foi uma missão tremenda. Eu fui através dele, né? O sumo sacerdote, né? Que veio uma missão maravilhosa para toda a humanidade, né? Isso é verdadeiramente uma obra de missão. Nós estamos aqui copiando aquilo que o Senhor Jesus deixou para nós, seguindo os passos dele, fazendo missão, levando a palavra de Deus, abrindo o entendimento das pessoas através do Espírito Santo de Deus e deixando bem claro para as pessoas que sem Deus nós nada podemos, nada. A palavra de Deus vai nos dizer que o humano, enquanto que está no mundo, é perfeito, aquele que jamais erra. E nós erramos, muitas vezes nós erramos, somos falhos, mas reconhecemos nosso erro. Na hora que erramos, nós somos repreendidos pelo Espírito Santo. Graças a Deus por isso, porque o filho é corrigido pelo pai. E aquele que ouve a voz do pai verdadeiramente é filho, o que aceita a correção. Não podemos fugir da correção de Deus, porque ele nos corrige todo aquele que ama. A palavra dele nos diz isso. E açoita todo aquele que ele tem por filho. O Senhor Jesus, ele vai nos dizer que aquele a que o pai deu a ele, de nenhuma forma, não há quem arranque da mão dele. Por isso, eu acho que a pessoa que tem o seu chamado ministerial deve se levantar o mais rápido possível, se colocar na posição de Deus. Se está aí no mundão, saia do mundão e venha fazer as coisas para Deus. Se coloque na posição, porque enquanto você está no mundão, você está semeando sofrimento para colher no futuro. Porque a semeadura você tem a opção para semear, mas na colheita você não tem opção, você é obrigado a colher. E enquanto você está fora, sabendo que você tem um chamado de Deus e você não vem para a presença de Deus para cumprir o seu chamado, você está semeando o espinho para você colher lá na frente. E o que é triste em tudo isso é que você vai colher espinho servindo a Deus, fazendo a vontade de Deus. Porque quem o Pai deu para o Senhor Jesus, de maneira nenhuma, não há que arranque das mãos do Senhor Jesus. Ele disse na sua palavra, da mesma forma que ele disse na palavra dele, que o que sai da boca dele, um ponto, uma vírgula, não passará, tudo se cumprirá. E o Senhor Deus diz, no livro do profeta Isaías, ele diz que a palavra que sai da minha boca não volta para ele vazia. Percorre um caminho de justiça e cumpre tudo aquilo que para a qual saiu da boca dele. E só volta para ele depois de ter cumprido. Então, se você é chamado de Deus, se você é um escolhido de Deus desde o ventre da tua mãe, você tem um ministério, pare de recalcitrar. Porque você, enquanto você não assumir, você está semeando espinho. E depois você vai servir a Deus chorando, porque os espinhos você vai ter que colher, porque os seus pecados Deus perdoa para a salvação. Mas e o que você semeou? Quem é que vai colher? Você acha que é outro que vai colher? Não é, é você que vai colher. Então toma cuidado com o que você semeia. Toma cuidado.
tá? Plante somente o que é bom. Faça somente aquilo que você gostaria que os outros façam para você, para que a sua colheita seja uma colheita maravilhosa, uma colheita de felicidade. Toma cuidado com a sua semeadura. Vigia, tá? E aqui a palavra de Deus vai dizer, né? Como está escrito, Paulo fez referência a um trecho da Escritura que profetiza sobre o futuro glorioso de Israel, no momento em que a nação enfrentava o cativeiro. Está lá em Isaías 64, versículo 4. Naquele dia, Israel passa por aflição, mas a sabedoria de Deus agia para restaurar o seu povo. Fixando-se nesta profecia, o apóstolo mostra que os desígnios de Deus, embora seja incompreensível, insondáveis para a mente humana, são perfeita, verdadeira e admirável. É muito sério isso aqui, que muitas vezes nós mesmos não compreendemos os desígnios de Deus, porque é tremendo, né? A obra de Deus nas nossas vidas e o sonho de Deus e a obra que Ele faz na vida do ser humano e para toda a humanidade. As pessoas têm que olhar todos os dias, abrir a porta ou a janela, contemplar o céu e o universo e ver que tudo isso aí não está aqui aleatoriamente, não. Tem um Criador que criou todas as coisas e com a destra da sua justiça Ele sustenta tudo no seu devido lugar. As pessoas têm que entender isso e têm que se render a esse Deus, porque não há vida sem Deus. Toda a vida está na mão dele, independente de você crer ou não, de você querer ou não, toda a vida está na mão dele. Tudo que é vivo porque a vida de Deus está em tudo aquilo que é vivo. Então presta atenção, comece a adorar a Deus, comece a agradecer a Deus todos os dias e comece a se humilhar diante de Deus e a buscar a presença de Deus, tá? Porque o Senhor Jesus, Ele está esperando por vocês que estão aí no mundo ainda, que ainda não se rendeu a Ele. Tem muitos que estão aí fora, que são chamados de Deus, escolhidos de Deus, que ainda não aceitaram o Senhor Jesus. Venham, não perca mais tempo, não fique aí no mundo não, porque enquanto você estiver no mundo, você está cego. E como cego, você está semeando espinho, fazendo muitas pessoas sofrer muitas vezes. E depois você vem para os caminhos santos do Senhor, né? E você vai colher os espinhos que você semeou, perdoado e salvo sim, mas a colheita é obrigatória. Então presta atenção no que você semeia. Minha amiga, meu amigo, minha irmã, meu irmão, em nome de Jesus, presta atenção no que você está semeando, tá? Toma cuidado. Para os que o amam, o Altíssimo preparou infinito privilégio para seus filhos. E a eternidade, mas seus favores pode ser visto também neste mundo que ele tem preparado. É tão grandioso que nenhum olho jamais viu, e ouvido algum jamais ouviu, e o coração jamais foi capaz de desejar. Isso significa que aquela sabedoria, aquela beleza que o Senhor tem reservado, aquele que o ama está acima de qualquer imaginação ou entendimento humano. Podemos ver parte desses privilégios hoje no sustento que Deus nos proporciona em sua presença, na justificação mediante a fé, na alegria, na paz permanente que Ele nos concede, né? Penetra todas as coisas que poderia estar na mente do Altíssimo para ver o seu propósito de criar o universo e o ser humano, ou ainda que poderia saber, porque qual do homem sabe as coisas do homem senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus senão o Espírito de Deus.
Por isso que a palavra de Deus vai nos dizer, o próprio Senhor Jesus disse para os seus apóstolos, eu tenho muito para falar para vocês, mas no momento vocês não têm condições de saber as coisas que eu tenho para falar. Mas eu vou para o Pai, e vou rogar ao Pai, e vou mandar para vocês o Consolador. Ele vai, né? Ele vai dizer para vocês, guiar vocês em toda a verdade, né? E tudo aquilo que ele ouvir de mim e do meu Pai, eles vão trazer para vocês. Tanto isso é verdade que depois do dia de Pentecoste, os apóstolos tiveram condições de evangelizar, de enfrentar até a própria morte. Uns decapitados, né? Outros, que o profeta Isaías chegou a ser cortado de serrote. João da ilha de Pátimo, que foi jogado em tambor de gordura fervendo. Na prisão, ele viu toda a revelação e escreveu o Apocalipse, né? Da onde o Senhor Jesus havia falado isso para eles, havia revelado para ele ver toda a visão que ele viu? Não, mas tudo isso foi proporcionado aos apóstolos depois do dia de Pentecoste, porque eles tinham recebido o Espírito Santo, e tendo o Espírito Santo, então da parte de Deus, o Espírito Santo traz a revelação, nos mostra coisa que jamais nós poderíamos imaginar. Ele revela, ele traz diretamente de Deus, diretamente do trono de Deus para nós. Por isso é muito importante todo aquele que aceitar o Senhor Jesus buscar o batismo do Espírito Santo, ser cheio do Espírito de Deus. Porque o que é que nos dá força para vencer esse mundo? O Espírito Santo de Deus, porque nós mesmos, na nossa própria carne, nós não temos condições de enfrentar as coisas que enfrentamos, como muitos evangélicos têm enfrentado a morte e não negam o Senhor Jesus. Quem nos dá essa coragem? O próprio Espírito Santo de Deus. O próprio Espírito Santo de Deus nos capacita e dá essa coragem para enfrentar a própria morte e não negar a pessoa bendita de Jesus. Isso é muito importante. É de uma importância muito grande. Por isso nós temos que nos colocar cada vez mais na posição do Senhor. Eu peço aos irmãos em Cristo Jesus, tá? Que compartilhem esse vídeo, tá? Com 10, com quanto vocês quiserem, com aqueles crentes que estão desviados dos caminhos santos do Senhor, que vocês conhecem, com aqueles que estão dentro da igreja como um preguinho lá sentado, que tem chamado, mas não quer se levantar para fazer, com aqueles que estão fracos, que eles se coloquem na posição, porque a verdadeira felicidade daqueles que é chamado por Deus, que é escolhido por Deus, é fazer a obra de Deus. Ele tem a perfeita felicidade. Eles não imaginam isso. Eles acham que vão abrir mão de grandes coisas no mundo. Não. A perfeita felicidade está em quem serve verdadeiramente a Deus. Porque ele tem a felicidade de Deus, porque a alegria está no Espírito Santo de Deus, que está dentro de cada um de nós. A verdadeira felicidade. E a verdadeira paz e a verdadeira alegria. Como disse o Senhor Jesus, eu vos dou a paz, eu vos deixo a minha paz. A paz que o mundo não conhece, eu vos dou. Essa paz está em todo aquele que se joga nos braços do Senhor Jesus e faz a obra de Deus. Ele tem a paz, ele tem a alegria. Pode o mundo estar de perna para o ar. O crente tem paz, o crente é feliz. Não importa. Como diz no Salmo 91, 1000 cairão a teu lado, 10.000 a teu direito, não será atingido. Pode o mundo estar se acabando, você é feliz, nós somos felizes, porque a paz que há no Senhor está em nós, através do Espírito Santo. E isso precisa estar na vida de todos aqueles que estão cocheando entre dois pensamentos, naqueles que estão desviados, naqueles que estão fraquinhos dentro da igreja, que estão sendo prego dentro da igreja e não querem fazer nada. Preciso se levantar. Porque o Senhor Jesus disse, aquele a que o Pai me deu, não há quem arranque da minha mão. Então, tenha certeza disso. Tenha certeza disso. Faz a obra de Deus com muita alegria. Se levanta e faz com alegria. Porque da mão de Jesus você não vai escapar. Ou você vai querer fazer a vontade de Deus numa cadeira de roda, num leito de enfermidade. Faça com alegria. Faça com saúde. Seja sábio. Porque da mão de Jesus ninguém vai conseguir te arrancar, não. A quem o Pai me deu, não há quem arranque da minha mão. É a palavra do Senhor Jesus. Ele está dizendo que Satanás não arranca da mão dele aquela que o Pai deu para ele. Entende isso? Entende isso? Então sai do mundo. Você que está desviado aí, sai do mundo. Volta para Jesus.
Vai fazer, vai cumprir o teu chamado. Vai fazer a tua missão. Vai ser feliz. Em nome de Jesus. Vai conhecer a verdadeira felicidade. Porque a verdadeira felicidade está em Cristo Jesus. Está em você fazer a obra dele. Em nome de Jesus. Eu deixo essa palavra desta manhã, amados irmãos. Né? Para meus amados irmãos em Cristo Jesus, e peço a vocês, se inscreva nesse canal. Visualize. Envie para muitos. Dê o seu joinha para que o YouTube entenda que a matéria é boa e recomende mais. Ajuda esse canal a crescer, irmãos. Semeia essa palavra, irmão. Ajuda o canal a crescer. Tá? Não se alimente sozinho, não. Semeia. A irmãzinha de vocês é humildezinha, mas a palavra é de Deus, não é minha. Em nome de Jesus. Recebam com alegria. Porque a palavra é do Senhor. Em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos vocês e que Deus abençoe grandemente o dia de vocês, esse final de semana, e que tenham toda uma gloriosa paz do Senhor Jesus, aquele amor do Senhor que excede todo entendimento, que esteja com todos vocês e que o livramento de Deus seja notório na vida de todos vocês e que Deus venha nos abençoar e nos cobrir de bênção como sempre Ele tem feito. Em nome de Jesus, fique todo na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.